Olá, boa noite, queridos amigos, sejam todos bem-vindos. Alegria contar com a presença de vocês. Nishida, boa noite, seja bem-vindo. Estamos aqui, vamos fazer o teste aqui. Valéria, Jair, boa noite. Vamos fazer o teste aqui para ver se está tudo fluindo bem, para que a gente não tenha surpresas com o áudio, né? Gladys, boa noite. Vamos ver aqui se está tudo fluindo. A gente vai dar sequência aqui normal. A gente não tenha surpresas. Isso, está funcionando perfeitamente. Boa noite, amigos. Olha lá, eu entrei também. Podemos mandar os aviõezinhos agora que dá para a gente acompanhar, né? Mandar nos aviõezinhos enquanto vocês vão chegando para esse sábado especial, né? Como fazemos uma vez por mês. Estamos aqui no Refletindo com Amigos de número 10. Olha só, 10 meses consecutivos estamos nesse projeto de trazer amigos, trazer convidados queridos para conversarmos um pouco sobre alguma mensagem que nos vai trazer consolo aos nossos corações. E o tema de hoje realmente, amigos, eu posso dizer para vocês, é uma coisa assim fantástica. Eu fiquei extremamente tocado quando conversávamos com o nosso querido amigo Victor, do grupo Coração de Luz. E o tema realmente tem tudo a ver. Nós vamos falar hoje sobre a caridade de escutar. Escutar é uma coisa, ouvir é outra coisa bem diferente, né? Então aí que estamos nós. Vamos aqui acabando de mandar os aviõezinhos enquanto vocês vão chegando, né? E a gente vai tocando aqui, né? Vamos tocando, mandando os aviõezinhos. Estamos quase finalizando aqui. E daqui a pouquinho vamos trazer o nosso convidado, tão logo ele chegue aqui conosco. Eu avisei que ia entrar 5 minutos antes, mas já está quase na hora. Por isso que eu quis entrar um pouquinho. Daniele, boa noite, amiga. Seja bem-vinda. Daniele chegando aí conosco vai ser a nossa próxima convidada do Refletindo com Amigos. Daniela estará conosco no dia 10 de setembro. Olha só, Daniele vai estar aqui conosco, 10 de setembro. E também, né, eu vou participar com a Daniele no comecinho de setembro também. Jucimara, boa noite. O Vitor do Grupo Coração de Luz chegou também. E como eu estou falando para vocês, qual que é a ideia, né? Que a gente faça, cada um de nós mandarmos 5 aviãozinhos para 5 amigos. E aí a gente vai fazendo a divulgação. Quem disse foi o nosso amigo Sávio, que deu essa recomendação. Vou fixar aqui o comentário, Vitor, daqui a pouco já vou te trazer, porque o Vitor tem muita coisa para falar para nós, e com certeza o convidado que manda na live, é isso que a gente diz, não é mesmo? Bom, Vitor, já vou te adicionar, já deu 21 horas, então, como combinado, vamos lá, vamos trazer o nosso amigo Victor do grupo Coração de Luz. Quem não conhece o nosso amigo Victor, ele faz lives, além de cantar também no grupo, né, no coral do grupo deles, o Victor também faz lives todo domingo às 21 horas, o Evangelho. Kátia, boa noite. Marquinho, boa noite. Sejam bem-vindos. Agora acho que deu, vamos ver. Mandei o convite para o Vitor. Vilma, boa noite, querida. Seja bem-vinda. Leila. Boa noite. Boa noite. O homem do fundo azul. Eu estava brigando com ele até agora há pouco, que eu ainda estou me achando na casa nova. Né, Vitor? Mas eu acho muito legal o seu fundo, né? Que dá assim uma leveza, dá uma harmonia para as lives, e é muito bom. O Jorge chegou aí com a gente também, seja bem-vindo. O Jorge é aí de São Paulo, da Fraternidade Espírita Irmã Maria, deve ter terminado agora há pouco, ele falou que saiu de lá e já vinha para cá. Então, antes de mais nada, eu gostaria, né, que o Vitor fizesse a apresentação, quem não o conhece, né, mas de repente é sempre bom, né, Vitor?
Então, boa noite a todos que estiverem aqui com a gente. Meu nome é Vitor, eu sou aqui de São Paulo, capital, e eu sou um dos membros do Grupo Coração de Luz, né? Um grupo com hoje 7 pessoas, são 4 aqui da capital e 3 do interior. Mas, por falta de tempo e até timidez da maioria dos membros, acaba que eu que fico aparecendo aqui. Mas o canal não é meu, o grupo não é meu, né? Eu sou só um porta-voz aqui. Nós somos um grupo de amigos da casa que estudam, né? A gente estuda a doutrina espírita, as obras básicas, o Chico faz todo aquele curso, né? Tanto básico, teórico, mediúnico da casa espírita. E aí decidimos, né, que, na verdade, percebemos que a casa tinha todo um quantitativo de trabalho assistencial, só não tinha nada com arte, né? Alguma coisa mais nesse sentido. Então, decidimos criar esse grupo com o intuito de trazer o evangelho através da arte. E essa arte seria o canto, né? Então, de lá para cá, isso aconteceu em 2014, 2013 para 2014. Então, de lá para cá, a gente vem aí tentando essa jornada de divulgadores do evangelho com a música. Inclusive, hoje de manhã estávamos ensaiando. E aqui pelo perfil, como você colocou, eu faço o evangelho todo domingo às 9 da noite. E a gente tem palestra, evangelho musical presencial aqui em São Paulo, toda a última quarta-feira do mês. Então, esse mês vai ser dia 31 de agosto agora, uma quarta-feira à noite. Quem tiver interesse pode aparecer lá no nosso cantinho espírita aqui na Zona Leste de São Paulo. Nosso perfil tem endereço, tem tudo certinho. E a gente também divulga com antecedência, da semana que vem a gente começa a divulgar. Então, estamos envolvidos nesses trabalhos aí. E além disso, você faz um outro trabalho, né, Vitor? Que é muito bom, que é a parte dessa arte maravilhosa que é cuidar de plantas, né? Mas não é planta comum, né? Quiser falar um pouquinho também? Em 2018, mais ou menos em março de 2018, eu acabei indo numa exposição de bonsai aqui em São Paulo, na Zona Sul de São Paulo. Eu já tinha ouvido falar e tal, mas nunca tinha me aprofundado. Via sempre aquelas plantinhas em floricultura, mercado. E aí eu me encantei quando eu fui nessa exposição, vendo o bonsai de verdade ali na minha frente. E aí eu descobri que o bonsai, ele é uma forma de arte, né? Ele é tido como arte, mas ele ajuda em muitas coisas, inclusive como terapia. Na verdade, não é terapia, é terapêutico, né? No combate, por exemplo, à ansiedade, depressão. Então, veio muito a calhar, porque foi bem a época que eu estava na fase mais intensa do meu tratamento para depressão e ansiedade. E é uma arte que vem me ensinando muitas coisas, né? De diversos assuntos diferentes, já comentei nas lives. E um dos aspectos que o bonsai ensina bastante é o que a gente vai conversar hoje. Exatamente. Bom, Vitor, para a gente não se alongar mais, né, nós combinamos de fazer a prece, eu faço a inicial e o Vitor preferiu fazer a final, então, neste momento eu gostaria de convidar a todos os amigos, aqueles que assim se sentirem confortáveis, fechar os olhos, entrar em sintonia com o seu anjo de guarda, com a espiritualidade superior e, sobretudo, com o nosso Mestre Jesus, que ele mesmo disse: onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, aí estarei convosco. E com a proteção do nosso Mestre Jesus, dos nossos anjos de guarda, dos nossos protetores, rogamos proteção para a nossa pequena reunião e que ela possa levar paz e alegrias espirituais a muitos corações. Que assim seja. Graças a Deus. Eu gostaria, antes de passar a palavra para o Vitor, que nós fizemos mais ou menos um combinado, porque, veja, um acaso não existe. Outro dia estávamos conversando, quando ele definiu esse tema, depois ele vai explicar como que chegou nesse tema,
E eu comentei com ele de uma mensagem de Rubens Alves sobre o texto Escutatória, que por sinal dá nada mais nada menos a nossa querida amiga Gláucia, do grupo Mensagens, Paz e Luz, fez uma postagem exatamente no nível desta live de hoje. Eu falei, nada por acaso. Então eu vou fazer a leitura desse texto do Rubens Alves, depois nós vamos conversar a respeito. Sempre vejo anunciados cursos de oratória. Nunca vi anunciado curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar, mas ninguém quer aprender a ouvir. Pensei em oferecer um curso de escutatória, mas acho que ninguém vai se matricular. Escutar é complicado e sutil. Parafraseio Alberto Caeiro. Não é bastante ter ouvidos para ouvir o que é dito. É preciso também que haja silêncio dentro de nós. Desculpa, que haja silêncio dentro da alma. Daí a dificuldade. A gente não aguenta ouvir o que o outro diz sem logo dar um palpite melhor. Sem misturar o que ele diz com aquilo que a gente tem a dizer. Nossa incapacidade de ouvir é a manifestação mais constante e sutil de nossa arrogância e vaidade. No fundo, somos os mais bonitos. Agora é com você, Vitor. Como é que você chegou nesse tema fantástico? E eu vou te confessar de plano que não só adorei o tema, como já me engajei nesse tema para fazer 2 palestras presenciais aqui na nossa cidade. Que legal. Bom, na verdade, quando você me pediu para falar, né, para trazer um tema, a princípio eu pensei em outras coisas, né, um tema um pouco mais polêmico, depois que fala um pouco do respeito, né? Depois eu falei, o pessoal está sempre falando sobre bonsai, o que eu posso trazer de reflexão a respeito do bonsai? E aí, o bonsai, ele tem muita filosofia envolvido, né? São muitas coisas para se abordar. E aí, eu passeando aqui na rua, né? Peguei meu cachorro que estava doido para dar uma volta, fui dar uma volta com ele, sem celular, sem nada, e pensando. E aí, me veio, assim, como por intuição, falar sobre escutar, né? A caridade de escutar o outro. E essa foi... Aí eu cheguei em casa, né, e comecei a organizar as ideias, né? Como é que eu posso abordar isso, né? Que analogias a gente podia fazer. Então, foi mais ou menos esse processo aí que me deu essa sugestão de tema. E como é que é essa questão, essa relação, então, entre o bonsai e essa caridade, né? Porque olha só, a palavra que você usou, né? Não é, por exemplo, simplesmente escutar ou ouvir, né? É a caridade de escutar. Como que você chegou nesse tema assim tão pontual? A princípio, eu tinha pensado assim no ato de escutar. E aí, organizando as ideias, obviamente com muita ajuda da equipe espiritual, o ato de escutar, a gente consegue encaixar ele como um ato de caridade, porque quando você... eu vou ler a definição de escutar, né? Mas quando você para escutar alguém de verdade, você está se doando por completo. Você está doando o seu tempo naquele momento. E o tempo é um bem que a gente não consegue recuperar, diferente de doar dinheiro. Né? Você doa dinheiro, o dinheiro volta. Você doa uma roupa, a roupa volta. A comida volta. O tempo não volta. Né? E muitas pessoas falam assim, eu não tenho tempo de praticar a caridade, eu não tenho como, minha vida é muito corrida, ou então não tenho dinheiro para ajudar o centro e tal, ou tenho uma condição um pouco mais simples. Então, a gente está sempre, né? Eu gostaria de ajudar, não tenho como. Quando, na verdade, existem muitas formas de caridade que não exigem que você vá a um templo religioso, não exige que você despende bens materiais.
Nada disso. É apenas a boa vontade, a vontade de servir, de ser útil. Então, aí eu fui meio que indo por essa linha de raciocínio, colocando a caridade de escutar, né? Porque você está se doando para o outro e dando a oportunidade a ele de se expressar, né? De você praticar a sua empatia e realmente tentar entender o que se passa naquela situação. Quando eu comecei a organizar essas ideias, eu procurei a definição, a diferença entre ouvir e escutar, né? Porque aparentemente a gente pode pensar que é a mesma coisa e tal. E eu procurei muitas e muitas fontes e separei 2 trechinhos dentro dessa pesquisa que eu fiz que eu acredito que resume bem. Um deles diz assim: ouvir é um processo mecânico referente ao sentido da audição. É além de sua vontade, a não ser que tape os ouvidos. Já escutar é uma ação que depende da vontade em prestar atenção, tentar entender o que está sendo dito, refletir e, depois de assimilado o conteúdo, concordar ou não. Então, um é um processo mecânico, né? Que, a menos que a gente tape os ouvidos ou realmente sejamos portadores de uma deficiência física, nós não teremos o que fazer, nós vamos ouvir. Agora, escutar, né, se a gente só ouvir, pode entrar por aqui e sair por aqui. Agora, se você se dispõe a escutar, você está ali de corpo e mente presente, de coração aberto, né, realmente desejando, né, se doar naquele momento para aquela ação. E a outra descrição que eu encontrei é assim: escutar requer mais que ouvir, ou seja, a pessoa tem que prestar atenção ao assunto, entender do que se trata, perceber o que foi dito, sentir as palavras, memorizar o assunto, opinar, levar em consideração e agir ou não em conformidade. Então percebe que enquanto ouvir é uma coisa mecânica que independe da nossa vontade, tem coisa que a gente nem queria ouvir e acaba ouvindo, escutar não. Escutar depende 100% da nossa boa vontade, né? da nossa intenção. Ô Vitor, a Valéria fez uma colocação importante. Realmente não é fácil escutar. A gente achar que escuta, mas sempre cortando as pessoas para dar as nossas opiniões, que na verdade as pessoas não querem sua opinião, só querem ser entendidas. E uma coisa que eu estava pensando, sobretudo assim, né? Seja em qualquer atendimento que você vá, vamos pensar na casa espírita quando você vai em busca de um atendimento fraterno. Eu sempre coloco que a palavra mais correta seria um acolhimento fraterno. Isso vale tanto para você quando vai procurar um atendimento fraterno, um pronto-socorro espiritual na casa espírita, ou qualquer organismo religioso, mas também às vezes num terapeuta. Um terapeuta, quando vai te atender, às vezes ele vai fazer toda uma anamnese para chegar em alguma situação. Mas às vezes a pessoa que chegou ali para uma terapia, a pessoa que chegou para um pronto-socorro numa casa espírita, ela está com o coração apertado, ela precisa falar. Então, primeira coisa que você tem que fazer, bom dia, boa tarde, boa noite, estou aqui para te ouvir. O que eu posso fazer para te ajudar? Depois você vem faz o evangelho no lar, depois você dá as obras básicas para a pessoa ler, manda frequentar curso, mas naquele primeiro momento você tem que acolher. É o acolhimento espiritual, é ter empatia pela pessoa e se colocar no lugar daquele que está chegando até você. Uhum. Exatamente. Quando você começou, um pouco antes da gente entrar realmente no tema, você leu um texto que mencionava o silêncio. E hoje, de novo, revendo o que eu tinha pesquisado e procurando algumas coisas mais, eu encontrei muitas citações que dizem que esse trecho é de Chico Xavier. Não encontrei nenhuma oficial, mas dizem que é um trecho de Chico Xavier, né? E eu encontrei na internet. Diz assim: aprenda a ouvir aqueles que lhe buscam o auxílio.
Escutar para socorrer é uma arte valiosa. Muitos corações angustiados se recompõem quando explicam as suas dores a alguém compadecido. Se alguém o busca, honrando a sua pequenez com o tesouro da confiança plena, detenha-se a escutar para atender. Um silêncio feito de entendimento significa participação cristã na agonia alheia. Seja o coração que escuta ajudando. Então, ele fala sobre o silêncio feito de entendimento, que seria a participação cristã na agonia alheia. Né? Então, é o calar-se para dar essa oportunidade ao outro que está aflito de expor o seu sofrimento. Né? Como eles colocaram, uma pessoa que chega e confia em você, né? Para colocar ali a sua vulnerabilidade, a sua fragilidade naquele momento. Então, seja esse coração que escuta ajudando, né? E muitas vezes a gente vai e interrompe, a gente não tem paciência, a gente nem ouviu, nem entendeu a história, nem ouviu, já sai falando, já sai dando pitaco, né? Não dá oportunidade de realmente compreender todo o cenário, né? Então, foi muito de encontro com o texto que você tinha lido, eu acredito, né? Exatamente. E uma coisa engraçada, né? O dar o pitaco. Por mais que você saiba, olha, estou aqui para te ouvir, é quase que impossível você não, né, dar um palpite, falar alguma coisa. A gente precisa aprender a ficar de boca fechada no momento que a pessoa está expondo. E prestar devida atenção, né? Porque eu falo assim, uma coisa, você está falando aqui, mas você já está pensando no que você vai fazer depois. Nossa, de novo, essa reclamação dessa pessoa. Mas se a pessoa ainda está necessitando de falar, olha, quantas e quantas pessoas a gente vê hoje em dia que estão agoniadas, né? Agoniadas por conta de um problema. E se a gente for pensar nessa pandemia, né, Vitor? Quantas pessoas não tiveram um probleminha de ordem emocional? Fora os outros, né, de saúde, fora os problemas de ordem financeira, mas o ordem emocional mexeu com as estruturas de muitas pessoas. Tanto que eu vou falar para você, na casa espírita que nós frequentamos, eu digo a você o seguinte, nós temos, no dia do pronto-socorro espiritual, do tratamento espiritual, a casa está lotada. No dia que é de palestras e pura e simplesmente, vai meia dúzia de gato pingado. Entende? Tanto tamanha necessidade das pessoas buscarem essa ajuda. E essa ajuda eu falo assim, quer dizer que você participa de um trabalho na casa espírita, você faz live, você faz palestra, você não precisa de um tratamento espiritual? Muito pelo contrário, eu estou num tratamento espiritual. Não é demérito nenhum para você, né, falar em público, olha, eu estou participando do tratamento espiritual. E por quê? Porque por uma questão de harmonização. Porque não é porque a gente está falando aqui que a gente já é espírito evoluído. Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Na verdade, lá na casa espírita que eu frequento, tem o trabalho de cura, né? Aquele trabalho que, através do médium de cura, a espiritualidade realiza, né? Cirurgias espirituais ou atendimentos nesse sentido. E aí tem muitas funções, desde ficar na porta recebendo as pessoas, na recepção, controlando venda de livros, empréstimo de livro na biblioteca, tem de tudo para fazer. Limpeza. E aí tem os trabalhadores tem os que ficam no passe e tem os que ficam lá dentro, né? Onde os atendimentos acontecem, ou seja, junto com a espiritualidade, assim, a espiritualidade está em todo lugar, mas ali, né, entre aspas, mais próximo, com contato com a espiritualidade, participando ativamente ali do atendimento. E a gente brincava, né, que quando uma pessoa estava na recepção e ia lá para dentro para participar, a gente brincava, falava, foi promovido, mas na verdade, vocês é que pensam, porque a gente fica lá dentro, junto com a espiritualidade, eles atendem os assistidos.
mas a gente o dia inteiro fica ouvindo eles falando que a gente tem que mudar, que a gente tem que tem que melhorar os hábitos, os pensamentos. Então, falou, o dia inteiro você está lhe ajudando, mas está em consulta, você com a espiritualidade também o dia inteiro. Então, não é... A gente brinca, né? Fala que foi promovido, mas na verdade é mais intenso o trabalho ali. Né? Você fica sobre rédeas curtas, digamos assim. Né? Aliás, assim, né? Quanto maior conhecimento, maior responsabilidade, né? Sim, e... É igual, parafraseando o tio Ben do Homem-Aranha, né? É mais ou menos assim, né? Sim. Então, com maiores poderes vem maiores responsabilidades, né? Frase do tio Ben no Homem-Aranha. Ô, Vitor, e outro dia fazendo uma live, acho que foi essa semana, se não me engano, até você estava na live e falei, surgiu o assunto da paciência, né? O que é mais difícil, Vitor? Ter paciência ou escutar as pessoas? Eu falei que é muito interessante essa pergunta, porque no meu ponto de vista, e até de acordo com o que eu pretendo expor aqui, eles são codependentes, né? Para você escutar o outro de verdade, você obrigatoriamente exercita a paciência. Se você não tiver paciência, você não vai conseguir ouvir o outro. Então, acho que eles coexistem, né? Não dá para fazer uma coisa assim. Ou você pode ser uma pessoa paciente e não... Eu não sei se dá para ser paciente e não ouvir o outro, porque aí se você não tem paciência de ouvir o outro, você não é paciente. Eu não sei muito bem definir isso. Mas uma coisa é fato, para você realmente se colocar diante do outro, para escutá-lo, você precisa exercitar a paciência. Exato. A Valéria está dizendo assim, a nossa ansiedade de manifestar nossa opinião, infelizmente, é muito grande. Tenho me exercitado muito para esperar a hora certa de auxiliar depois de escutar. Olha, realmente, né? Como eu falei, é difícil você não dar um pitaco, como você falou, quando a pessoa vem... Porque a pessoa, na verdade, não vem te pedir opinião. Ela está precisando desabafar. Ela já sabe o que ela precisa fazer, ela precisa só ouvir aquilo que ela está falando. Ela precisa refletir, que você seja o interlocutor mudo. Essa é a nossa função, né? Sermos o interlocutor mudo, que apenas esteja presente e tenha empatia pelo problema da pessoa, porque se você já não tiver empatia, não dá liga, né? Se você já começa, eu não penso assim, eu acho que você está errado. Quem está na posição de escutar, no atendimento fraterno, num terapeuta, que seja, ele tem que estar desprovido de qualquer julgamento, ele tem que ouvir e escutar, sobretudo, né? Porque ouvir ele vai ouvir, como você já falou, né? Sim, eu tenho várias situações que podem exemplificar isso. Enquanto você começou a falar, me veio o bonsai na cabeça, mas antes do bonsai, eu vou dar um exemplo rápido, prático e direto do quão importante é o fato de você escutar, porque eu fui diagnosticado errado por um médico já de muita idade, porque ele não quis escutar. Era um ortopedista, foi em 2016, se eu não me engano. Eu estava com muitas dores no joelho, quando eu praticava exercício físico, muitas dores no joelho, principalmente quando eu pedalava, né, bicicleta, ou corria. E aí, fui na consulta, ele fez vários exames físicos de toque, me causou dor física, porque apertou meu joelho de uma forma que não precisava. E aí perguntou, o que está acontecendo? Eu comecei a explicar, porque eu já sei, até mesmo a minha profissão, depois eu falo disso, a minha profissão, você requer um contexto para entender a causa real daquilo, né? E eu comecei a explicar, ele me interrompeu abruptamente, eu tinha acabado de começar a explicar, ele me interrompeu, ele falou, Vitor, eu já percebi que você é uma pessoa muito ansiosa, você precisa procurar um psicólogo, um psiquiatra para você tratar a sua ansiedade. Vamos lá, onde é que dói? É o joelho? Qual o joelho? Direito ou esquerdo? Desse jeito. Eu fiquei até assim, sabe? Quem que é ansioso? Você ou o médico nessa, né? E aí ele falou que eu tinha não sei o que eu nem lembro o nome, por trabalhar sentado. Esse foi o diagnóstico.
Eu saí de lá, fui na recepção, que seria para agendar o retorno, eu falei, desculpa, mas eu não quero o retorno com esse médico. Você tem outro médico para me indicar? Ela deu risada e falou, por quê? Eu falei, olha, porque eu fui muito mal atendido, ele não deixou eu explicar e tal, e eu prefiro uma segunda opinião. Ela falou, olha, não é o primeiro que reclama disso. Tem esse outro médico, ele é muito bom, é um médico esportista, marquei. Aloysio, que diferença? Se eu quisesse ficar 1 hora com ele falando, ele ia sentar, olhar nos meus olhos e me ouvir. Ouviu tudo que eu tinha para dizer, examinou fisicamente sem me causar dor, deu um diagnóstico, porém pediu uma ressonância, tudo certinho. Depois constatou, tenho tendinite nos 2 joelhos. Não é porque eu trabalho sentado, é porque lá atrás, em 2012, na ânsia de emagrecer, eu emagreci 20 quilos, mas eu causei essa lesão por esforço repetitivo, por pedalar muito, com muita carga, todos os dias. Então, você percebe como o histórico fez total diferença no diagnóstico? Sim, sim. Mas ele te acolheu no primeiro momento, né? Ele não quis, tipo, eu quero falar. Não, porque às vezes que a gente sempre coloca uma situação muito particular, que as pessoas às vezes vão procurar um médico, vão pensar por uma questão que ela está com dor no dedinho. Então o médico, você vai no especialista do dedo minguinho, né? É o mínimo, para fazer uma série de avaliações. E aí você faz um monte de exame e tal. Só que, na verdade, essa dor que você está no dedo, às vezes é provocada por uma questão das costas. Mas, digamos, por uma tensão que você está passando, você contrai aqui o músculo e vem para o dedo. Na verdade, a causa não é muscular, ela é reflexo de uma tensão emocional que você está passando. Então, quando você vê, por exemplo, a questão do paciente, você não pode chegar, principalmente, no especialista do especialista, você tem que ter um generalista, uma pessoa que te olhe por inteiro. E é assim que tem que funcionar quando você está conversando, quando você está acolhendo, quando você está atendendo quem quer que seja. É fundamental essa empatia que a gente tem que ter pelas pessoas. Mas sabe qual é o grande problema, Vitor? Você falou desse médico que falou que você é muito ansioso, mas eu achei mais ele ansioso do que você. Porque ele já queria rapidamente, ele já estava talvez pensando nos próximos pacientes, no que ele tinha que fazer. Então, a ansiedade era dele, que não te deixou expor o problema. É como você chegar na casa espírita, a pessoa fala, não, você tem que fazer evangelho no lar, você tem que participar de um curso, tem que fazer isso. Tá, tudo bem, ninguém está negando que você tem que fazer o evangelho no lar, ninguém está negando que você participar do tratamento espiritual, mas naquele momento a pessoa está precisando se abrir, está precisando conversar e alguém que a escute, não apenas que está ali apenas para anotar o seu fato, o seu nome, endereço, essas coisas e tal. Exatamente. E, desculpa meu cachorro participando, tá? Faz parte. Eu já vi uma postagem da Carlinha Machado, não sei se você viu, ela fez o seguinte, ela colocou, disse que o cachorro dela, não sei se é cachorro ou cachorra, fica todo dia para fora. Mas no dia que ela vai fazer o evangelho no lar, ele quer entrar para... E ela postou lá, fica o cachorro ali na sala do culto do evangelho no lar. Aqui é engraçado que no dia do evangelho os gatos vêm tudo deitar com a gente em volta, assim, é bem interessante. Mas então, voltando a essa questão da pessoa já querer, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer evangelho. Não necessariamente, a gente, isso como que fala? É uma coisa ruim, pejorativa, assim, a gente sabe que é na melhor das intenções. A gente sabe que realmente estudar funciona, fazer evangelho funciona. Então, tudo isso, às vezes, na nossa imperfeição, a nossa ânsia de ajudar. Mas aí entra a nossa também imperfeição, a gente entender que a gente precisa trabalhar um pouco mais a paciência, né? E ir aos poucos. E aí, antes de tentar já dar todas as soluções, entender aquele contexto através do exercício da paciência. Trazendo bonsai para essa conversa, como que é uma coisa que dá para a gente ilustrar de uma forma assim bem bacana.
Para a gente conseguir cultivar bem essas árvores, né, o bonsai, que é uma árvore pequena, né, tamanho reduzido, num vaso muito pequeno. Esse vaso, ele limita o crescimento da árvore, mas também limita o acesso a nutrientes, o acesso à hidratação. A árvore vira um filho, depende de você para tudo. E aí é muito comum, nos grupos do Facebook, WhatsApp, tudo tem lá iniciantes na arte do bonsai. Aí ele fala, estou aqui com um bonsai, sei lá, de jabuticabeira. Que substrato que eu uso? O que mais tem é, pessoal, usa esse, usa aquele outro. Chega a dar briga, porque um quer saber mais que o outro. O bonsai, que é a arte da paciência, né, uma coisa assim zen. O pessoal briga, porque um quer ter mais razão que o outro. Aí eu te pergunto, Aloysio, lá no Nordeste, lá, bem lá para cima, onde não há frio, a gente tem... o Brasil, ele é um país de dimensão continental. Lá no Nordeste, não tem frio, ele tem época de chuva. Sim. Diferente do sul do Brasil, lá no sul, no Rio Grande do Sul, que neva. Aí você... E os dois lugares, os dois extremos, podem cultivar a jabuticaba. Aí eu pergunto, o pessoal do sul fala, não, tem que ser um substrato super drenante, senão vai apodrecer as raízes. Fala para o pessoal do Nordeste fazer um substrato super drenante, com o calor que faz lá, o que vai acontecer com essas raízes? Vai secar. Sim. Aí o pessoal do Nordeste fala, não, imagina, tem que fazer um substrato que retenha umidade, porque senão você vai ter que passar o dia regando a planta, ela não vai aguentar. Ah, beleza. Aí o cara do sul vai lá e faz isso. Ele mata a planta afogada. Então, você percebe, quando o pessoal vem aqui, tô com uma planta assim. O que eu faço? Calma, da onde você é? Eu sou assim, sim, sal. Tá. Além de saber da onde você é uma pessoa que trabalha em casa? Tem tempo de regar 2, 3 vezes por dia? Ou você trabalha o dia inteiro fora, vai regar uma vez só por dia? Então uma vez só por dia? Então, não é nem 8 nem 80. Você vai ter que fazer uma mistura para que o substrato aguente o dia inteiro. Entende? E então, a gente precisa entender. Aí o pessoal, minha planta, manda uma foto da planta. Minha planta está com essas manchas, o que é? É fungo. Cara, eu não sei o que. Calma. Você está há quanto tempo com essa planta? Da onde que ela veio? Como é seu cultivo? Como você está adubando? Sabe? Tem que investigar. Não dá para sair falando, dando diagnóstico, sem saber o histórico. Então, calma, paciência. Vamos lá, do começo. Aí você vai, às vezes é um detalhe pequeno, mínimo. O pessoal deu tanta dica mirabolante que tem nada a ver com o assunto. Aí, às vezes, o negócio, o cara, sabe o que o cara pode estar fazendo de errado? O bonsai está dentro de casa. O bonsai é uma árvore, tem que tomar sol. Às vezes é uma coisa simples assim, sabe? Ninguém perguntou para ele como era o cultivo. Já saíram dando as dicas. E acha bom dizer o bonsai que seria uma planta, como é que fala? De interior, né? Que não é, como você está dizendo. Então eu falo assim, essa questão, por exemplo, a pessoa que está, seja, por exemplo, lembrei até de um outro instrumento poderosíssimo, que é o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que é pelo telefone 188, de atendimento no Brasil todo. A pessoa tiver com algum problema, não é apenas então somente a pessoa que está passando por um problema, que quer dar fim à vida, nada disso. A pessoa está passando por um problema de dificuldade, de relacionamento, um problema de ordem financeira, uma agonia, que está ali, não tem com quem falar, liga no CVV. E lá vai ter pessoas devidamente habilitadas para te ouvir. São pessoas de vários estados do Brasil. Então você nunca vai ter aquela preocupação, eu vou ligar aqui, vai ser uma pessoa que é da minha cidade. Pode até ser, mas é muito raro. A probabilidade de ser uma pessoa, você está no sul, você é do norte, é muito maior do que achar que vai ser uma pessoa que é o teu vizinho, por exemplo. E naquele momento, veja só, esta pessoa, ele vai ter a empatia de te ouvir. Ele não vai querer dar palpite
coloca, por exemplo, fazendo um paralelo com o bonsai, coloca mais água ou coloca menos água no substrato, ele vai ter esta caridade, né, que a gente pode dizer, como você disse no começo, né, Vitor? A caridade não é pura e simplesmente dar esmolas. Essa é a caridade mais fácil, se a gente fosse pensar. A caridade de escutar, de ter a paciência de ouvir, de estar ali agregado ao problema do outro, que é uma coisa muito difícil. Eu falo assim, o tema, embora você escolheu, por que você acha que eu vou fazer 2 palestras enfocando esse assunto? Porque a gente tem essas coisas para trabalhar. Como fiz salvo engano, acho que o ano passado, mais de meia dúzia de palestras sobre paciência. Então se eu estou PhD em paciência, muito pelo contrário, ainda perco a paciência muitas vezes. Sim, e olha que interessante. Aí já passamos pela medicina, passamos pelo bonsai, vou para a minha área profissional, eu sou designer, e agora é meu gato que está participando da live. Que ótimo, isso é bom. Na minha profissão, o cliente chega para mim assim, eu tenho uma marca aqui, já está há 10 anos no mercado, eu quero repaginar, eu quero fazer um redesign dela, quero atualizar e tal. Eu não vou sair e falar, é tanto. Eu não sei o cenário dele, eu não sei quem é o público-alvo dele, eu não sei quais as dificuldades dele no dia a dia, eu não sei como estão as vendas dele, eu não sei o que ele quer transmitir nesse reposicionamento da marca. Eu tenho uma reunião de pelo menos meia hora antes de passar o orçamento. Depois que eu passei o orçamento, eu tenho uma reunião de 1 hora que eu vou perguntar até dizer chega, porque eu quero entender todas as minúcias ali. E depois que eu entender as minúcias, eu ainda vou por conta própria. Antes de 2 meses que eu levo para fazer isso, eu pego no lápis e papel para desenhar alguma coisa no final do 2º mês. O 1º mês é só pesquisa, eu vou pesquisar o mercado, os concorrentes, sabe, todo o universo. Eu preciso entender como funciona o universo do cliente e fazer coisas, e não por acaso. A gente tem uma ferramenta, um processo que chama mapa de empatia. Então a gente vai entender as dores da empresa, as dores do cliente da empresa, né? Como é que eles buscam solucionar essas dores, quais são os valores da empresa. Então, eu preciso entender tudo isso para conseguir ter êxito em criar uma marca nova que faça sentido e atinja o objetivo dela. Então, todos os cursos que eu já fiz, seja faculdade, curso livre, influencer que eu sigo da área, todos eles falam. O que eu faço? O pessoal pergunta, eu estou começando agora, o que eu faço no meu primeiro cliente? Né? A minha reunião com o primeiro cliente. É unânime. Ouça. É só isso. Fale muito pouco. Deixe o seu cliente falar. Deixe ele expor tudo que ele quiser. Ouça, anote, porque é importante. Às vezes, você vai perguntando, mas ele fala uma coisa que você não estava esperando, vai ser um insight preciso que você vai colocar no projeto depois. Então, é unânime o conselho de ouvir o cliente. Ouça o seu cliente. Então, até na profissão, a gente precisa mais ouvir do que falar. Vai ter um momento de falar, mas essa 1 hora são perguntas pontuais e o cliente ele vai falar à vontade, eu vou ficar quieto ouvindo. Então, até para o lado profissional, é importante que a gente saiba calar, né? Não é à toa que a gente tem uma boca e dois ouvidos. Exatamente, é uma coisa que eu falo assim, falo sempre aquela frase que eu vi numa delegacia de polícia, né? Antes de abrir a boca, ligue o cérebro. E a gente é uma metralhadora verbal na maior parte das vezes, né? A gente sai atirando para tudo quanto é lado, depois a gente fala, nossa, que besteira que eu falei. Aí não tem volta, né? Enquanto está na tua mente, você consegue refletir, modificar, mas a hora que você falou, não é bem isso que eu quis dizer. Você já falou, aí sem tentar explicar que não era bem aquilo, mas era uma outra coisa, fica mais difícil. Então, quando você for
emitir alguma opinião, procure colocar não como o senhor de si, né? Olha, eu já passei por essa situação, eu sei como você está se sentindo. É que eu costumo dizer, você só saberia o que o outro está sentindo se você tivesse encarnado no corpo dele, né? Vivendo a vida dele, passando pela mesma prova, usando o mesmo sapato dele. Aí você poderia saber. Por mais que você tenha passado por situações, são semelhantes. E cada um, né, tem uma forma de agir e reagir frente aos seus problemas. A gente não pode medir a dor do outro pela nossa régua. Isso é fundamental. Sim. E aí, saindo completamente, já foi medicina, bonsai, profissional. A minha experiência pessoal com esse exercício de escutar é muito interessante porque não sei se talvez pela profissão que me exige isso. Então, quando alguém começa a falar comigo, às vezes eu fico com medo de parecer curioso, mas não é. É porque eu preciso saber como é que eu vou falar com aquela pessoa. Por exemplo, eu estava conversando no começo da pandemia com um amigo meu, ele passando por um quadro depressivo, e aí ele veio desabafar comigo. E eu conhecia ele há pouco tempo, né? Eu não sabia tanto da vida dele. E aí, antes de começar, começou a vir várias coisas, porque eu lido com depressão também, comigo e com outras pessoas. Então, eu sei um pouco, né? Seja da área clínica, seja da área espiritual, eu sei um pouco sobre a depressão. Mas aí, antes de começar a conversar com ele, e já vai vindo aquela vontade de sair falando, eu parei assim, antes da gente continuar essa conversa, deixa eu só te perguntar. Em primeiro lugar, você tem alguma crença? Você é religioso, não é? Né? Como é que é essa questão para você? Aí ele falou, olha, na verdade eu sou ateu e... Graças a Deus, né? Ele falou assim, na verdade eu sou ateu, mas ele me agradeceu, falou, e muito obrigado pela sensibilidade de perguntar, né, o que eu era. Eu falei, porque é óbvio, eu não posso falar para você no sentido religioso, te indicar qualquer coisa nesse sentido, se não faz parte do seu universo, da sua crença, né? Então, a gente tem outras formas, né? Não que eu foque no lado espiritual, não. Mas se a pessoa acredita, eu sei que além da matéria eu posso abordar isso. Então ele me agradeceu. E aí, falei, beleza. Aí eu fui apenas pelo lado material. E, né? Tenho um médico, já procurou um médico, já procurou uma terapia, já fez isso. Aí tinha preconceito com remédios, enfim. A gente foi conversando sobre o lado material. E o lado espiritual, eu não ia indicar nada para ele. Eu seria o apoio sem precisar tocar no assunto, né? Seria a espiritualidade, ou mesmo que a gente estuda do espiritismo, através do meu ouvir, né, do meu escutar, né? Ele teria esse contato. E um outro amigo meu foi a mesma coisa. E o interessante é que ele não se formou, mas ele começou a faculdade de psicologia. Parou no meio. E aí, quando ele vem desabafar comigo, né, algumas vezes, eu começo a perguntar, tá, mas e isso? E aquilo? E aquilo outro? E como que é essa história? Eu não entendi essa parte, né? E aí, a gente vai, até que, né, pega alguma coisa assim no ar. Aí, um dia ele deu risada, ele falou assim, é engraçado como você tenta me entender. Eu falei, gente, mas não é natural? Se você pretende ajudar alguém, se alguém te procurou, obviamente que você não vai sair por aí distribuindo, né? Falar, eu quero ajudar alguém. Quem vem? Não. A pessoa te procurou. Então, beleza. Você se dispõe a ajudá-la, você precisa entender o que ela está passando. Minimamente, como você falou. Você não vai conseguir 100%. Por mais que você tenha empatia e tudo mais, você não vai entender 100% o que ela está passando. Mas se esforçar ao máximo, né, para dar o seu melhor ali. Então eu preciso entender. E eu preciso perguntar para isso, preciso de informação. E aí as pessoas acham engraçado, que eu quero saber, né? Eu não quero palpitar, eu quero saber. Às vezes a própria pessoa dá a solução.
eu só dou aquele sorrisinho. Aí a pessoa, era isso, né? Eu não sou psicólogo, não sou profissional, mas na minha visão de leigo é isso. Que você próprio acabou de dizer, eu só escutei. Exatamente, é bem por aí, né, Vitor? Eu acho que você ter a empatia, você saber o momento de falar e o momento de calar é fundamental em qualquer situação, né, que a gente se envolva. E a gente precisa educar a nossa fala, sobretudo nos ambientes familiares. No profissional a gente até segura um pouco, né? Porque você sabe que às vezes você depende de ter algum problema com o teu chefe ou com o teu subordinado, então você tem que saber como falar, como agir. Então você tem sempre alguns receios. Só que no ambiente familiar parece que a gente já sai dando palpite, faz isso, faz aquilo outro. A gente parece aquele como é que chama? Esqueci o nome né, uma pessoa que vai só dando ordens, né? Faz, e não é bem assim que funciona. Você tem que ver, se colocar no lugar do outro, ver como que a pessoa está também, né? Porque às vezes você tem que esperar o melhor momento para você opinar. Porque a pessoa está irritada, você não vai. Bem, não falei? Eu falei que não ia dar certo. Aí você piora a coisa, né? Exatamente. E uma coisa também acho que você comentou no começo da live sobre ficar interrompendo. Isso é uma coisa que me tira bastante do sério. Você. Deixa eu fazer uma piadinha aqui, aproveitando, né, a passagem do Jô Soares, que ele falava assim, sem querer te interromper, já te interrompendo. Exatamente. Mas assim, não existem, né, formas. A gente está aqui trocando, às vezes vem algum insight, você, desculpa interromper, e, né, faz uma colocação, é normal. O que me tira um pouco do sério, não que eu tenha que me orgulhar de sair do sério por causa disso, mas eu ainda não trabalhei esse meu lado. É assim, eu estou contente com uma situação. Aí eu falo, Luiz, eu preciso te contar uma coisa. Sabe aquela coisa assim, assado? Ao invés de você falar assim, sei, e aí, o que aconteceu? Não. Você fala, sei, aconteceu isso, né? Aí eu, não, aconteceu assim. Ah, então aconteceu aquilo. Você me interrompe, tentando adivinhar o que eu estou tentando te falar, você não me dá chance para falar, fica me interrompendo repetidas vezes, dando N opções e não acerta nenhuma. Nossa, como eu quero... Eu desejo, assim, desencarnar por catapora nessas horas. Não, ou pior, quando o contrário, né? Quando você vem, você tá doido para te contar um negócio? Não, mas eu preciso contar primeiro. Eu preciso te falar primeiro. Peraí. Não, mas deixa, eu vim aqui para te falar. Não, mas eu preciso te falar. Então fica aquela disputa de quem vai falar primeiro, né? Fica uma coisa... E na pandemia, essa coisa de não só de live, mas encontros virtuais com amigos. Então fazia ligação em grupo de até 8 pessoas no WhatsApp. A Regina falou que tem um gatinho para interromper. Meu gato está na janela e eu não vou levantar aqui agora porque é meio longe, mas é que a janela está fechada, ele quer entrar. O Paçoca quer participar da live, o Nishida falou. Mas então, o que eu estava falando? Desculpa. Ih! Aí, tá vendo? Tá vendo? Quando interrompe, dá isso, tá vendo? Tá vendo? Tem que saber ouvir. O meu gato me interrompendo aqui me atrapalhou. Mas a gente estava falando antes, o Vitor, da questão assim, quando você falou toda a situação de ser interrompido, e eu falei na sequência de cada um querer falar mais na frente do outro. Você vem para contar um problema? Ah, da reunião com os amigos virtuais. Obrigado, Clara. Isso. Aí o que acontece? Por exemplo, o pessoal do coral. Só o coral são 7 pessoas. Aí a gente arrumava, colocava mais gente e tal, enchia a conferência ali de pessoas entre amigos, só para conversar. Eu não sei se vocês perceberam, se já fizeram isso, mas tanto o Zoom quanto o Google Meet, qualquer aplicativo desses para reunião em grupo, ele muitas vezes é ativado por voz. Então o microfone fica fechado, você fala, ele ativa.
Quando muitas pessoas falam, o que acontece? Um sobrepõe o outro. Quem que acaba, no final das contas, aparecendo a voz da pessoa? Quem estiver falando mais alto. E a minha corda vocal, embora eu cante, fale e tudo, ela é muito sensível. Se eu ficar falando alto durante uma noite inteira, eu vou ficar rouco. Uma coisa que eu não faço nunca é gritar, por exemplo. Às vezes, nem na academia o pessoal tá lá fazendo exercício, não sei o que, gritando, de empolgação. O professor vira para mim, grita, Vitor! Eu não consigo. Se eu gritar, eu fico rouco. E aí o pessoal gritando na conferência, né? Tudo bem, é momento de descontração, mas gritando, eu tentando várias vezes falar, interagir, não conseguia, meu microfone não ativava. Só quando ficava todo mundo quieto eu conseguia falar. Aí que eu ficava quietinho, rindo, porque estava engraçado, estava gostoso, mas eu ficava rindo, o pessoal, num determinado momento, e o Vitor, por que ele não está falando? Tá antissocial? Não, gente, vocês não param de falar. Aí eu fiquei como eu falei assim, vocês não param de falar, eu fui o grosso da história. Eu lembrei uma coisa que você falou de gritar na academia, você precisa aprender Libras, né? E aí você grita com linguagem de sinal, fica mais fácil. E por falar em Libra, você já participou do Café com o Evangelho ou não? Não. Eu vou indicar você para a Dora, então. O Café com o Evangelho tem uma questão muito particular. Primeira vez que eu participei, eles fazem uma reunião prévia, uns 15 minutos antes das 7 da manhã. Não sei se um horário é bom para você ou não, mas até a Daniele dos Estados Unidos participou. Então você vê, né? Teve que acordar às 4 da manhã, que é a diferença do fuso horário. E uma coisa que eu achei muito interessante, eles falaram assim, aqui a gente aprende a lei da educação. Quando um fala, o outro cala. Por quê? Porque já imaginou, tinha eu e mais duas pessoas lá participando da turma do café. Se os três falassem ao mesmo tempo, como que o intérprete de Libras ia conseguir, né? Ele ia dar um nó nas mãos, não ia conseguir falar nada. Exatamente. Então, é um exercício que todos nós, né? Não é que, eu estou falando sobre esse tema, então já dominei isso. Não. É justamente algo que eu também tenho que ainda praticar muito, talvez não por acaso que eu trabalhe com isso, que eu preciso mais ouvir do que falar. Então, é uma coisa que todos nós precisamos praticar. Eu vi o horário aqui, a gente já está indo para 1 hora de live. Sim. Então, eu vou só concluir assim sobre esse assunto. Então, a caridade de escutar. A caridade é algo que a gente sabe que, né, Jesus trouxe para nós. Fora da caridade não há salvação. Né? Não é fora da igreja, é fora da caridade. E escutar é um ato de caridade, é um ato de doar-se, é tirar o foco do eu, do ego, né, do nosso egoísmo e focar no outro. Então, se o foco é o outro, deixa, né? Cala e deixa o outro falar. Mas assim, de coração, tenta entender, tenta se colocar no lugar daquela pessoa, por mais difícil que seja, tenta entender qual o cenário, o que levou a tal decisão. Às vezes a gente já sai julgando, às vezes tem um motivo que a gente nunca sonhou por trás de tudo aquilo. Então, sabe, olhar com um pouco mais de carinho, né, para aquela pessoa que está confiando em você. Ela se abre para você, então ela expõe a fragilidade dela ali naquele momento. Ela está vulnerável e confiando em você. Então, sejamos como essa frase que supostamente é do Chico, né? O coração que escuta ajudando. Né? Sejamos o silêncio feito de entendimento. Ou seja, participação cristã na agonia alheia. Então, fica a nossa lição de casa. Perfeito, Vitor. Agradeço de coração mesmo, o grupo de Coração de Luz, né? Agradeço de coração a sua participação. Faz tempo que a gente... Aliás, nunca fizemos nenhuma live junto, né, Vitor? Foi a primeira, eu falei, preciso trazer o Vitor aqui também, para a gente interagir, porque o Vitor entra nas nossas lives, eu entro na live do Vitor e a gente fica, como foi uma vez nas lives da Flavinha, que a gente fazia assim, né? Um assistia a live do outro, e quando formamos, na época, o Encontro Espírita, fizemos uma reunião, e aí foi engraçado, né, que eu cheguei e falei assim, no final da reunião, estavam todos nós lá,
Falei, prazer em conhecê-la. Ela falou, pera um pouquinho, como prazer em conhecer? Que era a primeira vez que a gente estava reunidos, né? O grupo todo, né? Então é engraçado isso, mas eu agradeço de coração a sua presença, a sua participação e o seu trabalho, né, Vitor? Que eu acho importante na divulgação. Um trabalho persistente, que eu falo assim, para a gente começar um trabalho é fácil. Continuar o trabalho é difícil, mas dar sequência nele é realmente sacrificar-se. Então, parabéns pelo seu trabalho de divulgação. Passo a palavra para suas considerações finais e depois para você fazer a prece de encerramento para a gente. Não, imagina, eu que agradeço o convite, é sempre um prazer. Todos vocês do Encontro Espírita, né, que eu na pandemia fui conhecendo aos poucos cada um de vocês, e tenho um carinho enorme, né, por você, pela Flavinha, pela Babi, que eu já participei algumas vezes com ela, o Anderson, né, que não está aparecendo ultimamente, mas tem um carinho enorme também. Então, a Clara, enfim, o pessoal da live que não fala, né, não abre live, mas está sempre nas suas lives, nas lives da Flavinha, nas minhas. Então, é um carinho enorme que eu tenho por vocês. Uma gratidão enorme também de poder compartilhar, poder ter essa oportunidade de interagir, trocar ideias, expandir os nossos horizontes, né? Porque às vezes a gente tem uma ideia mais ou menos legalzinha sobre algo, mas você divide com alguém, a pessoa traz as ideias dela, a gente expande, né? A gente cresce, a gente aprende junto. Então, é uma oportunidade maravilhosa. Eu que agradeço o convite e muito gentis as suas palavras, né, sobre o trabalho, é o mínimo, né? É o que eu consigo, é pouco, que é o Evangelho de domingo, mas é o mínimo que eu poderia fazer diante de tanta coisa que não só a doutrina, como muitas pessoas que eu conhecia através da doutrina me proporcionaram. Então, é uma forma de eu tentar retribuir tudo aquilo que eu já recebi tão de bom grado assim. Então, a gratidão pela oportunidade de estar aqui, de conversar, de aprender, enfim. E a Daniele colocou, Vitor, que você vai estar com ela quando? Isso, eu não sou bom com datas. Eu tenho anotado aqui, mas está lá no outro computador. Eu sei que é logo, vai ser no domingo. Domingo Mas ou eu sexta? Oi? É no domingo Não, ou na na sexta. sexta? Sexta, desculpa. Vai ser numa sexta, só que eu não tenho a data certinha. Se ela tiver ainda por aí, ela fala. Ela Mas falou, eu vou, ela falou, mas sumiu aqui para mim aqui. Não sei se é no próximo domingo. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui. Aguenta aí. mas eu falei para ela, vou esperar passar esse nosso encontro, né? Falei, eu tenho encontro com a Luísio, aí passando ele eu passo a divulgar esse nosso encontro meu com ela também. Que também Na fiquei próxima muito... sexta-feira, tá vendo? E Isso. aproveitando as palavras do Nishida, como amanhã é Dia dos Pais, nós queremos desejar um feliz Dia dos Pais a todos os papais encarnados e desencarnados, que certamente até no plano espiritual eles velam por nós, estão sempre ao nosso lado. Isso mesmo. Isso, ó, na próxima sexta. Dia 19/8. Isso. Desculpa a minha memória, gente. Eu anoto justamente por isso, porque de cabeça eu não lembro. Tá certo. E muito grato pelo Então, convite Vitor, dela agora também. eu passaria você para a prece final. Então vamos lá, gente. Vamos então, sentando confortavelmente, relaxando o nosso corpo físico, respirando com tranquilidade, buscando elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre e irmão, agradecendo a oportunidade que tivemos na noite de hoje de conversarmos, trocarmos ideias a respeito de algumas formas que temos ao nosso alcance, seja quem for, de auxiliar o nosso próximo, de ser
um mediador do amor do Pai aqui na Terra, um instrumento. E que nós possamos exercer, que tenhamos a grata satisfação de aproveitar as oportunidades de escutar aqueles que estendem as mãos para cada um de nós, buscando conforto, buscando auxílio, buscando compreensão, muitas vezes buscando apenas alguém que ouça. Que tenhamos, então, os ouvidos de ouvir, como dizia Jesus, no nosso dia a dia, fazendo da nossa jornada um plantio de lindas sementes de amor, de empatia, de paciência, de tolerância, de caridade, por onde passarmos, para que após a nossa breve passagem neste planeta, os nossos passos possam ser sentidos através do perfume resultado das nossas boas ações. Que mesmo aqueles que não creem no mesmo evangelho que nós, possam usufruir do amor do Pai através das nossas atitudes, dos nossos pensamentos. Que sejamos nós o evangelho que eles vão ler no dia a dia, através dos exemplos. Que lembremos que Jesus, o mestre dos mestres, o maior médium que já esteve na Terra, não escreveu uma só palavra. Ele amou, ele foi amor, falou do amor e vivenciou o amor. Então façamos também da nossa jornada um caminho de amor, de paz e de esperança. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. E uma vez mais, gratidão a cada um de vocês que nós não tivemos às vezes a oportunidade de cumprimentar, porque depois que a gente entra, quando estamos em dois pelo menos, fica mais difícil para cumprimentar todos os amigos que já estiveram conosco ou que vão chegar depois, né? Nós desejamos, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo grande no coração de cada um de vocês. E amanhã às 21 horas, o nosso amigo Vitor. E na segunda-feira, às 22 horas, mais um Momentos com Jerônimo Mendonça no nosso perfil. Tchau, gente!